A altitude é mais baixa, né? Porque lá em São Paulo, a altitude, por exemplo, lá na Avenida Paulista é em torno de 800 metros, né, de altitude, né? Enquanto que aqui devemos estar a uns 600 e poucos metros, assim, em média, né, na bacia de Taubaté. Então existe um desnível entre a bacia de São Paulo e a bacia de Taubaté. Quando a gente atravessa essa área de embasamento cristalino, né, que é do pré-cambriano, né, então nós estamos atravessando no alto do embasamento, né, que a gente costuma chamar de soleira também, muitas vezes. Esse alto é chamado de soleira. Por exemplo, lá, prosseguindo lá pelo rio Tietê, lá em São Paulo, nós saímos da bacia de São Paulo para depois entrar no embasamento novamente, né? E lá tem uma soleira também. Não sei se vocês conhecem aquela como é que eles chamam? Cebolão, né? Cebolão, que é onde fica inclusive uma corredeira lá, que quando corta o embasamento cristalino, né? E aí sai da bacia de São Paulo, né? Aqui estamos no lado contrário, né? Estamos saindo da bacia de São Paulo, acabando de sair, estamos entrando aqui na bacia de Taubaté. Então esse é o início da bacia de Taubaté, que se estende mais ou menos até um pouquinho depois da cidade de Cruzeiro, né? E depois da cidade de Cruzeiro, por exemplo, ao longo da Via Dutra, nós temos lá uma cidade chamada Queluz, né? E daqui até lá deve dar em mais de 150 quilômetros, né? Essa é a extensão da bacia de Taubaté, então, né? Que é essa aqui que ocorre então em continuidade aqui a bacia de São Paulo, bacia de Taubaté, e depois lá em Queluz, no fim daqui da bacia de Taubaté, nós atravessamos um alto estrutural também, do embasamento cristalino, seria a soleira de Queluz, né? E depois nós entramos na bacia de Resende, isso é já no estado do Rio de Janeiro, né? Essa bacia de Resende é bem menor que a bacia de Taubaté, né? Tanto em comprimento, como em largura, como em espessura de sedimentos, né, acumulados. E de qualquer maneira nós vamos visitar somente a bacia de Taubaté hoje, né? E inclusive hoje a visita, talvez na matéria que vem da geologia sedimentar, a gente vai ver mais os aspectos sedimentológicos, mas hoje vai se resumir a visita a uma extração de argila de sedimentos lacustres aqui da formação Tremembé, da bacia de Taubaté, né? Formação lacustre, que nós podemos falar um pouquinho mais de detalhe quando a gente chegar lá no local onde há extração industrial porque isso tem aplicação industrial. Essa argila é uma argila do tipo, seria uma esmectita, né? É uma esmectita. Esmectita é um grupo de argilas em que um deles, por exemplo, é Monte Morilonita, né? Monte Morilonita. Bom, esses nomes aí todos eles vêm de nomes, lugares onde foram encontrados pela primeira vez. Montmorillon, por exemplo, é nome de uma montanha lá na França, né? Onde ocorre essa argila, onde foi descrito pela primeira vez. E aqui no caso da bacia de Taubaté, nós temos essa argila do grupo da esmectita, mas não é a Monte Morilonita. Aqui é nontronita. Nontronita é uma variedade de argila do grupo da esmectita, né? Que é geralmente uma argila que tem seu ambiente de formação mais ou menos bem definido também. Deve ser um ambiente assim de baixa lixiviação e portanto geralmente associado a clima muitas vezes semiárido, né? É o que ocorre, por exemplo, lá no Nordeste hoje em dia, por exemplo, está se formando muito grupo da esmectita, né? Do grupo
esmectita, que pode ser monilonita ou como no caso aqui, nontronita. Agora, no caso da nontronita, ele apresenta uma cor bem particular, que é verde oliva pálido. Esse termo verde oliva pálido, aí tem a fórmula lá, 10Y62, qualquer coisa assim, né? Que define de acordo com aqueles critérios lá de definição de cores, no caso, cores de rochas aqui, né? Tem naquele livrinho lá que tá na coisa de vocês, Sim. de minerais. Sim. Cores, porque aqui no caso nós utilizamos o mesmo princípio lá que é utilizado na descrição de Soil Color Chart, né? Quer dizer, são cartas de identificação de cor de solo, que aí o solo é muito mais variado em cores, né? Mas aí é o Soil Color Chart. Nós usamos aqui o Rock Color Chart, que utiliza os mesmos princípios lá, né? Mas aí não fica com aquela descrição em que cada um chega assim e para mim esse é um verde azulado, não sei o que. Aí você identifica por comparação visual, né? Comparação visual, e não foi encontrado, apesar de toda a tecnologia existente hoje em dia, tecnologia eletrônica e tal, não foi encontrado ainda nenhum critério assim que você possa quantificar a cor, ou é a comparação visual mesmo, né? Já é um critério bem antigo, mas que ainda está em uso, né? Eu utilizei na minha tese de doutorado, que eu defendi na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no Instituto de Geociências da USP, em 1968. Eu defendi a minha tese de doutorado, né? Foi quando descrevi esses sedimentos aqui, né? Agora, mais detalhes a gente pode ir falando em alguns lugares assim, mas a gente não vai nem descer, a gente vai mais ou menos direto assim, para descer mesmo, a gente vai lá na extração de argila, né? E lá a gente tem muita coisa para falar de argila, né? É natural que não dá para falar muita coisa assim numa excursão tão rápida assim como de hoje, né? Apenas chegar aqui de manhã e ir embora à tarde, né? Lá pelas 6h30 por aí a gente deve estar chegando lá em São Paulo de volta, né? 6h30, 7 horas, né? E eu tô no rodízio, por exemplo, com o meu carro, eu vou ter que esperar até 8 horas, né? Para atravessar o Rio Pinheiros lá, né? Porque eu moro numa região que eu seria multado, né? No rodízio, né? E o prefeito atual, ele vetou, tinha que vetar mesmo, né? Aquele negócio que, palhaçada lá do pessoal da Câmara Municipal lá de São Paulo, né? Eles sabiam que era vetar, mas era um negócio assim era uma ação, alguma ação, um problema político, né? Político. Político, esse problema político. O problema político, às vezes não tem lógica, né? Bom, alguém tem alguma pergunta?